Oi, gente. Final da Copa entre França e Croácia, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre Copa do Mundo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, canal que eu discuto principalmente política, mas também filosofia e ciência. E tem uma sessão de diálogos, que é uma entrevista de especialistas, além do Filosofia Popular, que toda sexta-feira eu analiso filmes e séries. Eu sou André Teixeira Jacobini e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre Copa do Mundo. Eu que gosto muito de futebol, é um assunto bem atual. Nós temos aí a Croácia chegando nessa final inédita com a França. Parece que eu estava adivinhando, né? No meu outro vídeo, se vocês forem lá checar e checar a data, eu disse que eu acreditava muito mais no Mandzukic com poder de decisão. Parece que eu estava adivinhando, né? Mas eu acompanho futebol já há um bom tempo e conheço a capacidade do Mandzukic em momentos decisivos. Imaginava que aquilo dali poderia acontecer. E na prorrogação ele foi lá e o grande destaque da partida da Croácia com a Inglaterra foi o Perisic. Né? O Perisic, ele que fez o primeiro gol naquela antecipada e depois botou uma bola na trave, além de ter dado a cabeçada para o Mandzukic. Né? Então um cara de muito talento e que foi muito bem naquele jogo contra a Inglaterra. A final é imprevisível, a França vem com um time muito jovem, muito veloz, o Mbappé, o Griezmann é um grande jogador, o Giroud não está muito bem nessa Copa, mas não é mau jogador, fez algumas assistências, está faltando gol, né? Quem sabe na final. E o meio de campo francês eu gosto muito ali com Kanté, Matuidi e Pogba, é um meio de campo que marca muito, que tem saída. O Pogba é um jogador ofensivo, o Matuidi tem noção também de ataque, então é um meio de campo com muita qualidade na marcação e na saída. Não tem o camisa 10 clássico, aquele cara de criação, não tem o Zidane, essa geração que parece ser inspirada pelos Zidane, né? Muitos deles viram o Zidane pela televisão, né? Quando eles eram jovens e ainda não jogadores profissionais, e agora chegam à final de Copa do Mundo. É uma final imprevisível, como eu disse, mas que é uma final justa em um certo sentido, porque os dois times que apresentaram o melhor futebol da Copa do Mundo chegam à final. Se vocês lembrarem, a Croácia deu aquela sonora goleada na Argentina, né? E a França também teve um dos seus grandes jogos contra a Argentina. Então isso pode alegrar um pouco o brasileiro, que os dois times que chegaram à final derrotaram a Argentina com placares importantes. Embora a França tenha tomado aqueles golzinhos ali no final, e o placar da França e a Argentina acabou até ficando meio apertado ali. Teve um determinado momento que parecia que a Argentina poderia empatar aquele jogo. Mas eu também quero falar um pouquinho sobre o Brasil, porque eu venho pensando sobre o fracasso do Brasil nessa Copa e o que é que ele significa e tal, e o que é que eu achei do time brasileiro. Bem, eu acho que essa Copa fica triste mesmo para jogadores que jogaram muito bem. E o Brasil teve alguns jogadores que jogaram muito bem, e eu vou agora citar eles. Eu acho, por exemplo, que a Copa do Mundo que o Miranda fez foi praticamente perfeita. O gol que o Brasil sofreu da Suíça, houve falta do suíço sobre o Miranda. Então ele não pode ser responsabilizado por aquele lance. E além disso, se vocês observarem no enfrentamento do Miranda no 1 contra 1 contra os atacantes, né, o Miranda foi muito, muito bem. Inclusive no jogo contra a Bélgica, ele ganhou quase todas as bolas. Os gols, um foi aquele gol contra, sem querer, do Fernandinho, uma fatalidade, um azar muito grande, e o outro um contra-ataque que o Miranda e o Thiago Silva estavam no escanteio, estavam na área, e que não era obrigação deles fazer a cobertura ali, tinha que ser feito por outros jogadores, porque eles são jogadores altos que vão para cabecear. Então, você vê que os nossos dois zagueiros, o Thiago Silva e o Miranda, fizeram uma grande Copa do Mundo. Outro cara que eu acho que, se continuar mantivendo o nível, esse sim, diferentemente dos zagueiros que vão chegar com 37 anos na próxima Copa, e aí é difícil imaginar que Thiago Silva ou Miranda cheguem lá, embora, se o Miranda estiver em forma, ele ainda seria um zagueiro que eu acho que o Brasil não pode descartar, né?
Eu acho que eles vão estar com idade mais avançada, mas não é impossível, desde que seja um esquema que proteja mais a zaga, né? Casimiro fez uma grande Copa do Mundo. Casimiro jogou muito, muito mesmo. Todos os jogos Casimiro foi muito bem e foi um jogador que se destacou. Fora Casimiro, Miranda e Thiago Silva, eu gostei da Copa do Mundo do Felipe Coutinho, acho que fez assistências, fez gols, teve intensidade. Estava jogando meio que fora de posição, porque estava jogando Casimiro, Paulinho e Felipe Coutinho, ele jogando como terceiro homem de meio de campo. Não é bem a posição do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um jogador mais ofensivo. Ele joga pelo ataque pelo lado, ou ele joga no 4-2-3-1 pelo meio, né? Então o Felipe Coutinho também fez uma Copa do Mundo muito boa, meio fora de posição. E o Douglas Costa, quando jogou, jogou bem. O Neymar fez uma Copa do Mundo irregular e o final ele ficou aí manchado pelo Kaká, virou piada mundial. Eu costumo brincar que o Neymar é o caso do menino que grita lobo, porque ele gritou lobo, 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 enganou durante um tempo da carreira, foi também perseguido e sofreu várias faltas, e chegou um determinado momento que os juízes, quando ele cai dentro da área, não acreditam mais no Neymar. Então, mesmo quando há pênalti, e ele é corresponsável por isso. Não é que não façam falta nele, porque fazem muitas faltas, mas ele chama as faltas e ele também inventa faltas. Então ele tem responsabilidade no que está acontecendo agora com ele. Eu diria assim que eu torço para que ele amadureça, mas eu não levo muita fé. Eu não acredito muito. Eu acho até que pensando na próxima Copa do Mundo, que Neymar vai ter 30 anos e Felipe Coutinho vai ter 29, talvez seja interessante, até levando em conta o tipo de jogador que o Neymar está se tornando, um jogador que não volta para marcar, que o Tite, ou o técnico da seleção brasileira na época, qualquer que seja, pense em jogar no 4-2-3-1, né, ou um 4-4-2 e o Neymar jogando de atacante pelo meio e circulando sem precisar voltar, e dois meias nas pontas, né, que vão e que voltam, para que o Neymar não fique com a responsabilidade de jogar pelo lado. Porque quando ele joga pelo lado esquerdo, ele cria um problema, porque ele não volta para marcar e aí aquele lado sempre fica prejudicado. Se vocês lembrarem, o gol que acontece nas costas do Marcelo, do Kevin De Bruyne, é justamente naquele espaço ali que não tem cobertura, né? Era uma jogada de contra-ataque, então era difícil imaginar que o Neymar estaria ali, mas se fosse um outro jogador baixo e veloz, numa situação de escanteio, ele tem que estar lá, ele tem que fazer a cobertura, né? Então eu vejo que é uma coisa que o próximo técnico deveria pensar, ou o Tite, caso ele seja mantido, deveria pensar. Eu gostaria muito de ver, se tiver saúde, um cara como o Muricy Ramalho dirigindo a seleção brasileira, embora eu não acredite. Mas seria o técnico, eu gosto mais dele do que o Renato Gaúcho, que foi outra pessoa especulada. Sobre posições do Brasil para a próxima Copa, né? O Brasil não tem muitos laterais, nem direito nem esquerdo. Talvez o Alexandro chegue lá porque vai ter 31 anos, mas o Marcelo com 34 acho difícil, só se ele se deslocar para o meio de campo e se tornar um grande meia. O Felipe Luiz está fora, vai estar muito velho. E na direita nós não temos tanto. Na zaga nós temos o problema que eu já falei, que os nossos principais zagueiros vão ter uma idade muito avançada, mas eu não descartaria pela qualidade. E nós temos o problema do centroavante, né, que o Gabriel Jesus não fez nenhum gol. E o Firmino, que estava num momento melhor, que deveria ter sido titular a partir do terceiro jogo, não foi titular. E, enfim, vai ter 30 anos na próxima Copa. O Firmino ainda pode ser aproveitado dependendo do nível dele. Lembrando que Romário e Bebeto tiveram sua grande Copa do Mundo ali com 32, 33. Então é uma idade que ainda dá um caldo, digamos assim. Mas é isso aí, gente. O que eu penso sobre o Brasil é isso. Não acho que a gente deve ficar muito triste, porque o futebol é entretenimento. E eu vou assistir aí a disputa em terceiro lugar e a final da Copa com bastante interesse nesse jogo aí entre Croácia e França. É um jogo que opõe um time mais técnico de toque de bola, o time croata, né, com o Modric, o Rakitic, e um time muito bom, com o Perisic, que foi muito bem na semifinal, o Mandzukic, que para mim é o centroavante
se eu tivesse que ter um centroavante na Copa do Mundo para apostar, para decidir um jogo para mim, eu sempre apostaria no Mandzukic, porque eu acho que é o cara que ele não sente, né, a coisa do momento e tal, ele não treme. Quem acompanha a carreira do Mandzukic, desde a época dele de Atlético de Madrid, passando pelo Bayern de Munique, você já conhece que ele pode não ser um craque, não é assim muito habilidoso, mas ele é decisivo. E eu apostaria muito nele numa final. Mas um outro jogador que nessa Copa do Mundo não tem se destacado tanto, mas que tem também um histórico de decidir nas finais, é o Griezmann. Então a França aí tem uma chance de ter esse jogador que cresce em momentos decisivos. E o Mbappé é aquela coisa, ele tem muita velocidade, tem habilidade, é um jogador que não está sentindo a sua primeira Copa do Mundo, né? Então é um jogo, eu diria, bastante imprevisível. A única coisa que preocupa em relação à Croácia vem de 3 prorrogações e teve um dia menos de descanso. Então a Croácia vai chegar desgastada. E se a França for inteligente, a França pode tentar jogar no contra-ataque, tentar forçar também que a Croácia corra bastante, quer dizer, tentar alternar movimentos, né? Ou jogar um tempo no contra-ataque e depois pressionar, e aí tentar desgastar o time croata, porque o time croata deve chegar na final desgastado. Claro que pode tentar nesses dias aí fazer uma recuperação dos seus jogadores para tentar fazer o esforço de ganhar o primeiro título mundial da Croácia, que seria incrível, né? E é isso aí. O que eu penso sobre essa final, sobre o momento do Brasil. Fico aí na torcida para que a geração que está surgindo aí do Brasil possa também nos ajudar. Eu vejo alguns jogadores jovens, como David Neres no Ajax, não sei se vocês estão acompanhando, mas o David Neres está jogando muito no Ajax. Temos o Vinícius Júnior, que está indo para o Real Madrid, o Arthur do Grêmio, que agora foi para o Barcelona. Quer dizer, tem uma geração jovem aí de qualidade indo para os grandes centros, e se fizer a mescla de jogadores mais experientes com alguns desses jovens e você produzir um time que se proteja mais, mas que dê liberdade para os atacantes e que não tenha tantos buracos, quer dizer, no jogo, por exemplo, contra a Bélgica, ficou claro para mim que o Filipe Luís, até pelas 2 excelentes partidas que tinha feito, deveria ter continuado, né? E o Marcelo deveria disputar uma vaga no meio de campo, até pelo fato dele ser um jogador mais ofensivo, mais criativo, né? O Marcelo poderia ser pensado para uma outra função, até levando em conta que, com exceção do Felipe Coutinho, os outros jogadores da linha de ataque não estavam bem. Então seria interessante manter o Filipe Luís ali atrás, e no lugar do Fernandinho eu teria colocado Marquinhos. Para mim o Marquinhos fez uma Olimpíada fantástica, e eu jogaria com 3 zagueiros, sendo que o Marquinhos um pouco mais à frente da zaga, ele tem bom passe para ir na caça, né? Além do que o Tite acertou em tirar o Paulinho e colocar o Renato Augusto, né? O Paulinho realmente, mais uma vez, não fez uma Copa do Mundo muito boa, ele que foi tão bem nas eliminatórias. Mas é isso aí, isso é o que eu estava pensando sobre Copa do Mundo, sobre futebol, que eu também acompanhando, né? É isso aí, nós vamos ter mais vídeos aí sobre política em breve. Eu não fiz muitos vídeos sobre Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo já está terminando, então os meus vídeos sobre Copa do Mundo vão terminar. Mas, se vocês quiserem acompanhar o que eu penso sobre futebol, de vez em quando eu vou fazer vídeos sobre futebol no meu outro canal, Dr. Tech Gamer, que eu vou colocar aqui no final do vídeo e tem na descrição, para vocês que gostam de futebol e querem saber minha opinião sobre questões de futebol. Eu vou passar a postar lá. Eu só posto mais um vídeo sobre futebol depois do final da Copa, né? Para fazer o fechamento aí da questão da Copa do Mundo. E depois desse vídeo, vocês vão poder acompanhar o que eu estou pensando sobre futebol nacional e internacional. Não serão vídeos tão regulares assim, porque a maior parte da minha produção é sobre política e tal. Mas de vez em quando eu vou fazer um desses vídeos sobre futebol no meu outro canal. Se você gosta do que eu produzo aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Tá certo? Então, gente, um abração. Tchau, tchau.